Olá, comunidade! Mais uma quinta-feira de ritual por aqui. E hoje a gente tem mais uma live sobre por que criar comunidade com um convidado muito especial, que eu tô muito honrada de ter ele por aqui no nosso cantinho, para falar um pouquinho sobre a criação dessas comunidades, seus processos e vivências dentro dessa criação, né? Vou deixar aqui o nome já fixado enquanto o Thiago entra. Hoje a gente vai receber o Thiago do Tira do Papel. Por que criar comunidades? Deixa eu botar aqui fixar, pra gente poder ter certinho. Fixar. Vamos ver se ele entra. Eu admiro muito o trabalho do Thiago, eu tô muito feliz de ter ele aqui. A sensação que eu tenho é que o Thiago ele é bom em tudo que ele faz. Porque tudo que eu entro, ou estudo, ou leio, ou tenho acesso das criações dele. Perfeito, tudo maravilhoso. Aí ele tá entrando. Olá! Bom dia! Bom dia, tudo tranquilo, Isa? Tudo bem, e você, Thiago? Tudo de boa também. Só Que horas são aí? aqui, 1h30, horário do almoço. Ah, é mais tarde, né? Bom horário. 4 horinhas na frente. Sim, show demais. Ai, tô muito feliz de ter você aqui. Finalmente deu certo essa live. Sim, Animada. Show. Tia, antes da gente começar, né? Duvido que tenha alguém que não te conheça e se não tiver. E se tiver, pelo amor de Deus, faça esse bem pra você. Mas se apresenta um pouquinho, fala como você chegou aqui, né? Tipo, Sim. sua jornada aí na internet até ser, de fato, um criador de comunidade aí. Boa, vou fazer isso sim, Isa. Obrigado pelo convite, antes de mais nada. Eu vi que o Lucas tá aqui na conversa, inclusive, então vai ser bom, porque ele pode construir um pouquinho. Mas, de forma resumida, no Tira do Papel, eu falo sobre como, né, formas de tirar projetos do papel, projetos paralelos, projetos online, projetos que são simplesmente uma exploração criativa. E eu falo sobre esse assunto que, digamos, combina um pouco criatividade e desenvolvimento pessoal, de uma forma que não é nem um vai lá e faz, que não considera o que as pessoas sentem, e também não são, e digamos, também não é uma frase motivacional que não vai te dar nada prático, nada pragmático para você seguir em frente. Então, o meu trabalho mistura muito isso, esse elemento de colocar a mão na massa, mas ao mesmo tempo respeitar o teu ritmo e entender como é que você funciona como ser humano. Massa, perfeito. E aí, pra gente começar, tia, eu queria que você explicasse por que que você decidiu ter uma comunidade, né? Hoje você tem a comunidade aberta no Telegram, que a galera continua engajando, se conectando, se ajudando por ali. E você tem a comunidade do Pode Crer também, né? Que aí é uma comunidade monetizada, mas que também acontece lá dentro do Discord, que também é uma plataforma ótima. Eu queria que você compartilhasse um pouco da onde veio essa decisão, sabe? Porque você é um dos únicos criadores de conteúdos, infoprodutores, empreendedores, assim, que eu conheço que de fato criou uma comunidade, sabe? Não mais uma plataforma para conteúdo, só para ficar replicando conteúdo. Então eu fico muito feliz quando eu encontro, assim, as pessoas utilizando a comunidade intencional da maneira que eu acredito, né? Nem correta, mas que eu acredito, assim. E aí queria que você trouxesse, assim, por que você decidiu fazer isso? Eu vou dar um porquê em fases diferentes do tempo, assim, até para contextualizar para as pessoas que não conhecem, né? Mas começando pela do Telegram, a ideia inicial do Telegram, na verdade, foi criar um canal de conteúdo. Foi criar um canal onde eu pudesse enviar áudios, que era uma forma de criar que é mais natural, mais espontâneo. E no final acabou evoluindo para, de fato, um lugar onde as pessoas podem ter essas trocas. E foi uma descoberta bem legal, assim, foi esse processo, sabe? Eu tô gostando muito mais desse formato agora, onde muitas vezes eu simplesmente jogo uma pergunta, ou eu peço para as pessoas darem uma opinião sobre alguma coisa, ou dizer o que aconteceu naquela semana, que foi legal ou não. Então eu tô curtindo muito o Telegram hoje em dia nessa fase em que existe um pouco desse espaço para troca, assim. Mas foi uma coisa que foi evoluindo, sabe? Não foi uma coisa que desde que eu pensei assim, vou criar aqui uma comunidade de pessoas no Telegram. Foi um negócio que foi evoluindo. E sobre a comunidade do Discord, também foi uma evolução, porque inicialmente era uma comunidade para conectar as pessoas que liam a minha newsletter, e hoje em dia se tornou a comunidade do Pode Crer, que é o meu podcast com o Lucas. E eu tô gostando muito mais desse formato hoje em dia, por um nível assim, meu, porque tem alguém para compartilhar comigo esse espaço, alguém que tem muito para trazer, que na minha opinião me complementa muito bem, que é o Lucas. Então eu tô gostando muito mais desse espaço, e também porque eu acredito que o podcast seja
um tipo de criação que é mais profunda, né? Você tem um espaço de, sei lá, meia hora, 40 minutos de episódio, onde a pessoa está te escutando. Eu acho que existe, de certa forma, esse desejo de talvez responder, interagir e participar daquela conversa. Então, foi meio que assim, a origem de cada uma, né? E em canais diferentes. O Discord eu sei que é uma opção que não muitas pessoas, principalmente no Brasil, utilizam, mas eu tô muito feliz, assim, com essa decisão da gente ter, tipo, vamos manter isso aqui, sabe? Sim, total, total. Achei interessante você trazer, porque eu acho que é assim que começa, né? Tem muita gente, tipo, o Telegram, ele começou a ser uma plataforma mais utilizada, porque, né, não é do Mark e o algoritmo é diferente, não tem um algoritmo, né? O alcance é maior. E aí muita gente foi nessa, né, migrando. E muita gente fazendo, né, vem pra comunidade, vem pra comunidade. Aí a gente chega lá, na maioria das vezes é só conteúdo. E aí legal que vocês pivotaram, né, mudaram e acolheram. E aí você trouxe as perguntas, né, jogar as perguntas. E a comunidade é sobre isso também, a manutenção, né, esses gatilhos de interação ali, que você joga uma pergunta geradora e a conversa acontece. E você só fica ali como, tipo, um coadjuvante também. Não é sobre você, é sobre a conversa, né? É sobre o tema, não é sobre ninguém, é sobre todos. E esse é o grande diferencial, assim. E do Discord é interessante também, né? Eu lembro que a gente já conversou uma vez sobre isso e você falou, Isa, eu tenho plena consciência que nem todo mundo vai pro Discord, né? A curva de aprendizagem, ela é diferente. Mas tudo bem, porque ali a troca é diferente também, né? O que você espera dali é um espaço diferente também. Então é sobre tomar essa decisão consciente também, né? Tipo, dos prós, dos contras e da sua intenção. O que você quer ver ali. E aí eu achei perfeito, eu até mandei pra vocês de case, assim, com um amigo meu que tem podcast. Porque é isso, podcast, você fica num lugar meio passivo, né? Você escuta ali o que a galera tá conversando. E aí você sai do podcast, meu Deus, eu preciso comentar sobre isso. E aí você tem a comunidade ali pra isso, né? Pra continuar a conversa. Que comunidade é sobre isso, continuar as conversas. Muito massa, Ti. E nesse processo, o que você sentiu de impacto de ter uma comunidade, sabe? Beleza, você já criava conteúdo, multiplataformas, você faz isso muito bem, mas qual foi a diferença que você sentiu de ter uma comunidade para que as outras pessoas pudessem co-criar esses ambientes com você? Para mim, o maior impacto, eu diria que tiveram, assim, 3 grandes impactos. Quando eu até te perguntei sobre o que a gente vai falar nessa live, eu estava tentando empacotar, assim, quais são, né? O primeiro deles, eu diria que é a oportunidade de um espaço para co-criar com as pessoas. Porque hoje em dia eu estou tirando muita coisa que eu crio no YouTube e também os episódios do podcast são baseados em conversas que acontecem na comunidade. Então, a gente até estava chamando isso de pré-de-crer, porque era antes. Então a gente batia um papo ali antes de fato gravar um episódio. Era muito legal, porque a gente conseguia amarrar ideias com perspectivas novas e também cria, de certa forma, no próprio episódio do podcast, se alguém estiver escutando essa live e tiver o episódio do podcast, né, essas tangentes de tipo, isso aqui aconteceu numa conversa na comunidade. Então já chama atenção para a comunidade dentro do podcast de uma forma que você não está anunciando necessariamente, sabe? Então eu gostei muito desse espaço de cocriação, que eu sei que eu posso trocar ideia com as pessoas. Uma coisa do ponto de vista financeiro que foi legal também é que o podcast, a edição dele é delegada, né? Tá com o coletivo MUF, com a Gigi. Então ter uma comunidade que é paga ajuda a gente a financiar essa parte e também começa a fazer a gente pensar como é que a gente pode alcançar mais pessoas. Então será que a gente usa mídia paga com esse dinheiro aqui também? Como é que a gente faz para escalar esse espaço? E eu diria que um terceiro elemento que para mim é muito legal é começar a ter uma troca mais próxima assim, das pessoas. Porque por mais que hoje em dia eu esteja no Instagram, eu esteja em outros canais, muitas vezes o canal é mais acelerado, sabe? Muitas vezes eu não tô com aquela cabeça da calma. E quando eu abro o Discord, eu tô com outra cabeça. Eu tô com uma cabeça de, deixa eu... É quase como se eu estivesse entrando num prédio, assim, sabe? Cheio de sala. Então, é muito bom ter esse tipo de troca, assim. Principalmente as chamadas que a gente tem pelo Zoom ou pelo próprio Discord também, né? Que a gente não deixa gravado quando é pelo Discord, onde existe mais liberdade, porque não vai ficar gravado também, etc. Eu sinto que eu aprendo muito, assim, sobre as pessoas e sobre o que tem se passado na cabeça. Então, para mim, é quase uma fonte de pesquisa, de entendimento, assim. Para mim, esses são os 3 maiores impactos, assim. Massa. A Cami aqui, ela colocou, eu passei a ouvir o podcast com muito mais carinho depois do Pode Crer. É outro tipo de relação, né? Depois da comunidade, ela disse, né? Que ela faz parte da comunidade. Sim. É outro tipo de relação, né? Tipo, é muito mais confiança, muito mais compromisso. É um relacionamento mesmo, né?
avança um pontinho, assim, do relacionamento. Porque o podcast você tá ali passivo, o Instagram você tá ali passivo, no máximo você comenta e tal. Mas na comunidade, não. Você tá ali, né? E você é muito ativo na comunidade, assim, você participa, você joga pergunta, você interage, você responde. E porque tem muita comunidade que é assim também, né? A galera vende a comunidade, você entra lá, a pessoa que você, que você entrou por, a pessoa não participa, né? Tipo, tudo bem, a comunidade não é sobre a pessoa, mas às vezes tem uma quebra de expectativa. Mas você participa ativamente, então a gente constrói uma relação mais próxima, e aí a nossa relação com as outras plataformas passa a ser diferente também, né? Total, tanto que eu lembro, caraca, isso me lembrou de uma coisa, conforme você foi falando. Lembra quando surgiu o Clubhouse? Aham. E aí foi aquele boom. E eu lembro de conversar com o Lucas, assim, do tipo, será que tem alguma oportunidade nisso aqui? A gente ficou pensando, cara, não, porque no final a gente já tem essas trocas de voz que rolam pelo Clubhouse no Discord, sabe? Então Total, foi total. interessante, assim, sabe? Sim, muito massa. Eu gostei do que você trouxe, tipo, porque isso é uma coisa que eu falo muito, assim. O meu maior baú de repertório, digamos assim, é a minha comunidade. Tipo, eu ativei a minha comunidade mesmo, né? Eu sempre tive comunidades, mas a minha comunidade, como Isadora Barros, eu ativei tem, tipo, 4 meses. Desde então, foi muito mais fácil e fluido eu criar conteúdo. Porque eu entendo as necessidades deles, eu entendo eles, eu conheço. E aí eles me trazem. Eu não preciso ficar, ai meu Deus, nesse lugar, né? Do tipo, que é o que eu falo, a comunidade, ela muda a sua mentalidade. Você não fica do tipo, eu vou decidir um conteúdo, vou criar, vamos ver como eles reagem. Vou dar uma aula, vou criar e vamos ver como eles reagem. Não. Você conhece a galera, abre conversas, expande seu repertório e aí você cria, né? O fluxo é inverso, assim, um retroalimenta o outro, assim. E aí muda a relação com o conteúdo que você tá criando, mas muda a relação com você e muda a relação com a comunidade, assim, sabe? É muito massa isso, muito massa. Show. E Ti, qual foi o seu maior aprendizado sendo criador e gestor de comunidade nesses seus 2 ambientes? Assim, o que você aprendeu nesse processo que é tão diferente da criação de conteúdo, né? Sim, pô, com certeza. É muito diferente esse tipo de relacionamento. Eu aprendi uma coisa sobre mim e eu aprendi, eu acho que é algo muito grande sobre criação de comunidades, assim. A coisa sobre mim é que eu passei a curtir muito mais o processo de ter uma comunidade, entre aspas, a partir do momento que eu comecei a me ver como uma pessoa que não precisa ficar no holofote, sabe? Como uma pessoa que talvez haja como um facilitador ou uma pessoa que simplesmente tem aquele espaço, né? Então, eu sou o cara no futebol que leva a bola pra quadra, sabe? Porque senão o futebol não vai acontecer, sabe? Eu conheço aquelas pessoas e elas, sabe, vão jogar comigo. Mas não é sobre mim, sabe? No final, não é só eu que vou brincar e só eu quero fazer gol. Não, é pra todo mundo ter esse espaço, sim. Isso foi uma coisa que no início eu lembro que eu sentia muita pressão, assim, sabe? Caraca, é a minha comunidade. Inclusive, eu lembro que essa pressão foi muito reduzida quando o Lucas entrou, assim, porque eu pensei, cara, que maravilha, sabe? Tem uma pessoa aqui para dividir esse espaço e uma pessoa que me complementa muito bem. E aí, hoje em dia, eu fico vendo que, caraca, essa tensão toda que eu tinha, sabe? É simplesmente uma questão de perspectiva. Então, eu diria que esse foi um aprendizado sobre mim. E em relação ao aprendizado sobre a criação da comunidade, eu acredito que muitas pessoas, quando estão pensando em como criar, elas focam muito em vender talvez as features da comunidade, tipo, o que aquilo tem ali de entrega, de benefício, etc. Sendo que, na verdade, a comunidade em si só tem um espaço com pessoas que têm alinhamento de pensamento e deixar muito clareza sobre qual é esse espaço, né? Eu já diria que isso já é o algo, sabe? Você já tem uma base e para você começar a aprender com as interações com pessoas e ver como é que aquilo vai evoluir a partir daquele momento. Eu acho que as pessoas muitas vezes têm essa mente de deixa eu pirar aqui, né, no que isso aqui vai oferecer logo de cara, e aí elas fazem muitas suposições que não estão alinhadas com o que necessariamente as pessoas que estão ali dentro querem. Então, eu diria que foram 2 aprendizados grandes, assim. Muito bom, muito bom. São 2 dores, assim, dos meus alunos e da galera que me acompanha, eu percebo, assim. Uma é essa expectativa, porque a criação de conteúdo nos traz isso, né? A gente precisa ser autoridade, e quando a gente precisa ser alguma coisa, isso nos traz muita pressão, né? Do tipo, meu Deus, e se eles não gostarem? E se eu não sustentar esse espaço? E, sabe, tipo, tanto que uma pessoa que participou de um encontro da minha comunidade, ela falou assim, Isa, eu juro que eu fui pro encontro achando que eu ia te ouvir falar, né, que ia ser uma aula, que você ia, né, como se fosse uma aula do YouTube. E aí, quando eu vi que você mal apareceu, porque eu só fiquei no lugar de facilitação, eu só gerava as faíscas ali e a coisa acontecia, né, intencionalmente, ela falou, eu saí e falei pro meu noivo, meu Deus, tipo, a Isa mal apareceu, eu fui achando que eu ia ouvir a Isa, eu mal ouvi a Isa, era como se ela nem estivesse ali, mas por ela estar, o negócio aconteceu, sabe?
Então é essa mudança da mentalidade também. E vários alunos meus já passaram por esse processo. Tipo, cria muita coisa. Vou fazer tais rituais, tais eventos, entregar tais conteúdos, nananã. E aí não sustenta, porque não é isso que a gente tá esperando, não é sobre o conteúdo. Às vezes isso mais afasta e desengaja, né, a galera, do que de fato aproxima, porque a gente já tem muito conteúdo, a gente já tem muita coisa para fazer, a gente já tem muitos cursos. Não é sobre isso, é sobre a troca. É sobre abrir o espaço para eles cocriarem e participarem e perguntarem, interagirem, complementarem. Então é essa mudança da mentalidade da comunidade que eu falo, e que a gente só percebe quando a gente cria, quando a gente vive. Não precisava dessa pressão, sabe? É sobre eles ali. E eles vão fazer o negócio acontecer se você intencionalmente gerar faíscas ali, né? E comunicar e se posicionar de maneira clara. Porque uma coisa que eu percebo também, Tia, é que as pessoas não sabem o que é comunidade também, né? Tipo, a gente entra em umas comunidades que é isso mesmo, é uma pessoa falando e você ouvindo, e não tem muito espaço. E aí, quando a gente entra nessa comunidade que tem espaço, que a gente pode trocar, que a gente pode participar, tem essa quebra, né? E aí a gente entra no fluxo, mas é um processo, assim, até entender o que é de fato uma comunidade intencional, né? Total. E eu gostei muito do que você falou, fazer faíscas. Eu gostei dessa analogia, assim, que muitas vezes é só isso que precisa, né? Pra Sim. ficar fogo depois. Exatamente, exatamente. Massa, Ti. E aí a terceira pergunta, acho que é a terceira, já me perdi aqui, o que você acha, né, que faz a comunidade de vocês ser engajada, assim? Porque tanto no Telegram quanto no Discord, a qualquer momento que você entrar, tem alguma coisa ali para você interagir, alguma conversa rolando, tem faíscas para você botar fogo, né? O que você acha que fez isso acontecer ali tão organicamente? Eu diria que existe talvez duas versões dessa pergunta, mas a resposta é muito parecida, assim. Eu acredito que desde que eu comecei a criar, eu não fiquei seguindo nenhuma fórmula, não fiquei fazendo o que as pessoas me diziam que eu tinha que fazer, ou me posicionando da forma X e Y porque isso é mais adequado. Eu sempre fui muito eu, sabe? Sim. É porque isso isso sempre deixou fluir a criação mais fácil, sabe? Eu poupava tempo. Tem tantas vantagens, né, de você como criador ser você. E eu acredito que isso no final acaba atraindo pessoas que se alinham com isso. E se a pessoa não gosta de alguma coisa, eu não vou me ofender, eu não vou tentar agradar todo mundo, é impossível. Então, no final, quem fica são pessoas que têm um alinhamento muito grande. E isso se reflete, por exemplo, na minha comunidade do Telegram. E aí eu acho que existe uma outra versão dessa resposta que é com a comunidade do Pode Crer, já que é uma comunidade que eu crio com o Lucas. Que existe também um grande alinhamento na minha forma de pensar e na forma de pensar do Lucas. Tanto que dificilmente a gente conseguiria manter um podcast por mais de 35, 36 episódios, tipo, consistentemente. A gente não conseguiria se não houvesse, né? Então eu acredito que, pra mim, eu diria que é esse alinhamento de valores, de certa forma, e essa busca por coisas que muitas pessoas estão buscando, mas dessa forma, sabe? Desse jeito mais empático, desse jeito mais humano, sabe? Sim. É que essa é a fundação que faz no final. Mas essa é a minha teoria, essa é um achismo. Não, eu concordo 100%, 100% mesmo, assim. Porque é isso, se você é quem você é, né? As pessoas, elas vão vir por quem você é. Se você veste uma máscara, a máscara da autoridade, a máscara daquilo que dizem que você precisa ser, você vai atrair as pessoas que se identificam com isso que você precisa ser, e não com o que você é. E uma hora isso vai dar conflito, né? Não vai ser natural, não vai ser orgânico, não vai ser real, né? Vai ser... E aí, quando a gente veste máscaras, quando a gente impõe, né? A gente cria o que a gente precisa ser, a coisa não acontece. E você é isso, eu ia falar exatamente isso. Isso é uma coisa que eu admiro muito em você, Thiago. Até já falando aqui, tipo, você é você em cada detalhe do que você cria. E isso é nítido pra quem te acompanha, sabe? Tipo, em tudo é muito real, é muito humano, e você comunica, e você explica, e você é você. E aí as pessoas que se identificam com quem você é, são atraídas pro que você cria, independente do que seja, né? Seu livro, seu conteúdo, seus canais, suas comunidades. Então eu acredito muito nisso, porque aí é isso. Como eu sei como você é, me identifico com quem você é, e aí eu entro na comunidade ali dentro, eu sou acolhida, porque nas duas comunidades tem esse acolhimento, você não chega ali e aí joga alguma coisa e aí, enfim, nada acontece. Você é acolhida dentro do que você, da sua necessidade, né? Porque a necessidade das pessoas são individuais ali dentro.
a coisa acontece, e você volta, e você participa, e você continua, né? Uma coisa que me surpreendeu muito em você foi a sua acessibilidade, assim, sabe? Tipo, e eu ter entrado na sua live um dia e ter feito um comentário, e você, Isa das comunidades, você sabe quem as pessoas são, sabe? Porque eu percebo que muita gente, assim, que cresce no Instagram, nossa, deu um cuspidão, muita gente que cresce no Instagram, nesse lugar de autoridade que eu não consigo entender. Quando falam, assim, de criar seguidores, audiências, comunidade, falam desse distanciamento. Do tipo, você não pode ser tão acessível, senão as pessoas não vão te admirar, senão as pessoas não vão querer comprar seu produto. E isso vai totalmente contra o que eu acredito, sabe? Não é sobre isso, é sobre relacionamento, é sobre as pessoas. Por que eu preciso estar nesse lugar da autoridade, sabe? Eu sei o que eu ensino, eu sei o que eu falo, eu sei o que eu crio. E não é por isso que eu preciso me distanciar de você para que você acredite naquilo que eu falo, sabe? E você é a representação disso, assim. Então, quando eu te vejo crescendo, prosperando e fazendo acontecer, me inspira e me mostra, sabe, que é possível, que existe esse caminho, e eu quero estar onde você está, entendeu? Então, eu acredito que isso é um fator muito, muito, muito importante mesmo para as suas comunidades acontecerem da maneira que acontecem, sabe? Porque todo mundo que chega ali é um pouquinho Thiago também, sabe? Um pouquinho Lucas também. E aí a coisa acontece, porque a gente se identifica, né? A gente se sente acolhido, a gente se sente visto. E aí acontece. É muito massa isso, assim. Você reforça aquilo que eu ensino, sabe? Tipo, seja você, que as pessoas vão ser atraídas por quem você é, né? E aí vai virar quem somos ali no todo, né? Muito massa, Ti, muito massa. Fiquei feliz de você ter essa percepção também, né, sabe? É isso, é isso. Eu acho que essa coisa tem muito do sentir aí, do intuitivo. Eu sempre senti falta dessa acessibilidade. Eu acho que por isso que hoje em dia pra mim é muito importante, sabe? Esse tipo de gesto, assim. Até quando, sei lá, alguém entra no Discord, na comunidade, eu sempre jogo ali uma mensagenzinha pra pessoa individualmente. O que é bom, porque às vezes a pessoa fala, pô, não conheço o Discord, vou experimentar aqui, sabe? Sim. Eu troco uma ideia rápida. E eu acho que eu valorizo muito isso, sabia? Porque eu tive pouco disso e eu queria que tivesse mais, sabe? Eu sinto que na vida profissional, etc, tipo, já tiveram muitas pessoas com meio estrela, assim, sabe, acima. E eu gostava tanto das pessoas que eram acessíveis. Então acho que isso acaba sendo mais um reflexo do que você disse, né? Se você acaba sendo você, Sim. valorizando o que você quer, tipo, no final vai ter pessoas que se conectam com isso. E obrigado, puxa, eu fiquei muito feliz com o que você falou, de verdade. Foi tipo, foi um maior abracinho digital, assim, sabe? Sim! Mas é muito real mesmo, assim. E é isso, tipo, é criar os ambientes que a gente queria estar e não nos foram proporcionados, né? E aí a gente cria e facilita para que as outras pessoas possam vivenciar aquilo que a gente também quer e vivencia, né? Muito massa, Ti, muito bom. E aí, Ti, pra gente encerrar aqui a nossa live, olha vou só tentar fazer um negócio. Olha que vista linda que eu tô aqui. Tá vendo? É o mar lá embaixo. Nossa senhora, isso é Eu tô maravilhoso. numa montanha encantada, é o nome. É sério, não é zoeira não. Que É vista. montanha encantada. Massa, Ti. Pra gente encerrar aqui, Ti, eu queria que você explicasse como as pessoas podem entrar na sua comunidade. Tipo, tanto na do Telegram como na do Discord, como eles conseguem chegar lá. Tá. Eu vou fazer uma versão gravada para quem tá vendo isso do futuro, você que tá vendo isso do futuro, e uma ao vivo. Mas nas duas você pode me mandar uma mensagem simplesmente. Você me manda uma mensagem pedindo o link, eu te envio o link. Mas se você quiser já buscar direto o link, você pode buscar lá no Telegram Tira do Papel, ou você entra no meu site tiradopapel.com, onde tem todos esses links de onde eu tô pro Telegram. Pode crer, é só você digitar podcrer.com.br, que é PODCRE, e você já é direcionado diretamente ali para a comunidade. Show, muito bom, muito bom. E entrem, participem, interajam, engajem ali dentro, porque vale a pena, sempre as trocas são muito boas, assim. Eu já tive a oportunidade de participar de um bate-papo de voz no Discord mesmo, né? E nossa, é isso, tipo, comunidade a mágica acontece, né? Eu sempre saio dessas conversas maior do que eu cheguei, assim, tipo, muito mais repertório, outras visões. E é isso, comunidade a mágica acontece, assim, é muito bom estar em comunidade. Eu fico muito feliz de você proporcionar esse espaço também com essas pessoas que se identificam com você, se conectando ali dentro. Obrigado, eu fico também felizão de criar. É o tipo de coisa que escreva o livro que você queria ter lido, né? Então eu fico feliz de Exatamente. proporcionar esse espaço de alguma forma.
Muito massa, Ti. Muito, muito, muito obrigada pela sua presença, pela sua troca, pela sua acessibilidade e disponibilidade de estar aqui. Eu sei que você tem a agenda corrida aí. A gente marcou com quase 2 meses de antecedência essa live, né? Mas rolou, isso que importa, e foi ótimo. Muito, muito obrigada, Ti, de verdade. Obrigadão, Isa. Bom dia aí pra você e curte a montanha. Ah, obrigada. Bom dia pra você também. Beijão. Beijo.